Mas vamos lá, querida Dani, conta o começo da tua história, que você contou no teu relato, e ela é uma história bem impactante, tem todo um pano de fundo bem forte. Pode contar ali, como se fosse naquele vídeo lá, foi bem legal para passar para as Meu pessoas. testemunho de vida, né? Exatamente. Bom, a minha vida espiritual já começou desde criança, só que eu não sabia que eu estava envolvida com o mundo espiritual. Eu acredito que isso acontece com muita criança, né? Que já tem essa ligação. E a minha família inteira é católica, só que não praticante. Então eu cresci aprendendo rezas e decorações, essas coisas. Mas eu não tinha consciência da verdade do mundo espiritual. Para mim, essas coisas era lenda, né? Era algo assim muito distante, não era real. Então eu cresci sem conhecimento do mundo espiritual. Quando a minha avó ficava rezando, falando de Deus, eu pensava que Deus era um Deus de cimento na minha cabecinha e que ele só ia abrir os olhos no dia do juízo final, por exemplo. Era esse entendimento que eu tinha. Eu não sabia que Deus, o Criador, ele estava nos vendo, nos observando, conhece a cada um de nós de maneira bem especial e particular, como a Bíblia diz. Só que desde criança eu já tive bastante experiências. Eu posso relatar a primeira? Claro. Eu tinha 6 aninhos de idade e eu cresci em uma família bem desestruturada também, sabe? Pobre, desestruturada, sem princípios, bem perdida, uma família bem perdida. Minha mãe e meu pai, eles se separaram, eu era bebê. E o meu pai, ele se tornou um pai ausente. E a minha mãe ficou revoltada com a separação, isso acontece muito. Ficou com depressão, e ela era uma pessoa extremamente carente também para a área sentimental e meio que ela me rejeitou, porque ela me olhava e ela lembrava do meu pai, então aconteceu aquela rejeição. E quem me criou foi minha avó. Minha avó é uma mulher católica roxa, só que não sabia ler, então ela não tinha muito conhecimento mesmo assim da Bíblia, mas ela acreditava por aquilo que falavam para ela. E eu cresci assim, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento do mundo espiritual. Se escutava uma historinha aqui ou ali, para mim era lenda. Mas aos 6 anos de idade, eu lembro que um dia minha mãe saiu pro forró, ela me deixou sozinha na sala. E aí, eu era pequenininha, mas eu lembro disso. E eu saí pra rua, de madrugada, atrás da minha mãe, e eu lembro que eu escutei uma voz, e essa voz foi e falou assim pra mim: a sua mãe, daqui a pouco, ela já vai chegar. Volta pra sua casa e espera ela lá. E eu simplesmente obedeci aquela voz. Eu nem sabia de onde vinha, só que eu acredito que na minha inocência de criança, eu não quis saber de onde é essa voz, né? Eu só obedeci. E voltei para minha casa, e aí, passando-se alguns minutos, minha mãe chegou. E foi uma voz muito nítida, né, que falou comigo. E quando eu era criança também, eu era muito carente, né, muito sozinha. E na hora de dormir, uma voz sempre vinha falar comigo também. Só que quando essa voz vinha falar comigo, aparecia para mim na forma de bolinhas coloridas. Por quê? Porque, falando de Deus, né, que eu tô aqui para falar abertamente de Deus, ele se conecta com as pessoas de acordo com a realidade de cada um. Deus, ele não vai falar com uma criança como ele falaria com um adulto, né? Então, ele vinha falar comigo de uma maneira que eu me abria, né? E eu era muito sozinha, muito quietinha. Então, quando chegava essa manifestação de bolinhas coloridas na minha mente, essa voz vinha para conversar comigo e me tratava assim como criança mesmo. Como foi seu dia, isso e aquilo. E eu conversava com aquela voz. Muitas pessoas dizem que é amigo imaginário, né? Mas no meu caso, hoje eu sei que não era. Hoje, diante de tudo que eu vivi, hoje eu sei que já era Deus falando comigo desde criança. Eu tive uma outra experiência também com Deus quando eu era criança, quando eu briguei com a minha avó, que eu fui mal educada com a minha avó, pequenininha também. E aí essa voz foi e falou assim para mim: você acha certo o que você fez com a tua avó? Ela te dá comida, ela cuida de você, vai lá pedir desculpa para ela. Então, ao mesmo tempo que essa voz, ela conversava comigo, ela meio que me educava já também, sabe? Já me educava, já me corrigia, mas sempre com muita leveza. Falava comigo como deveria falar com uma criança mesmo. E eu já tive essas experiências na minha infância, né? Minha mãe falou que na minha infância eu era uma menina quieta, assim, não era de aprontar, mas sempre falava sozinha. Conversava com os animais, estava conversando com plantinha. Minha mãe falou que eu já era uma menina diferente, ela já observou que eu era diferente. Mas aos 7 anos de idade, a minha mãe acabou se envolvendo com um homem, devido à carência dela muito grande, ela mal conhecia, já enfiava dentro de casa, né? A carência é uma desgraça. E esse homem acabou me abusando aos 7 anos de idade, e eu fui abusada durante 1 ano. Então, a minha inocência ali foi roubada. E da mesma maneira que a minha inocência foi roubada, essa voz que falava comigo também cessou.
né? Algo mudou. E eu comecei a me tornar uma criança diferente. De abusada, eu passei a abusar outras crianças e brinquedos. Eu me tornei uma criança claramente que já mostrava sinais do abuso. E eu nunca mais ouvi essa voz. E aí, uma criança que passa por isso tem dois caminhos. Ou ela se oprime, ou ela se revolta. No meu caso, eu me revoltei. E lá para os meus 13 anos de idade, eu comecei a seguir um caminho de rebeldia, de revolta. E aí eu comecei a fumar, beber, fui para o mundo das drogas. E fui mergulhando nessa vida e piorando, só no declínio, né? Até viciar, até ficar viciada. E eu me tornei, assim, o desgosto da família. As pessoas me olhavam, tipo, meu, acabou, já era. Vergonha da família. E eu era extremamente briguenta, revoltada, e eu não queria saber de Deus. Para mim, Deus não existia. Eu não acreditava em nada de espiritualidade. Até que aos 17 anos eu virei garota da noite, né? E entrei para a vida. Fui morar mesmo dentro de uma boate. E lá dentro da boate eu literalmente me tornei uma mulher totalmente cética, assim. Eu literalmente não acreditava em Deus, não acreditava em nada do mundo espiritual. E aquelas experiências que eu tinha quando eu era criança, eu já tinha esquecido. Só que dentro da boate, eu tive algumas experiências lá dentro que me fizeram repensar também bastante. Agora, na parte da igreja, na parte dos evangélicos, eu era uma menina, eu era roqueira, né? Eu gostava de hard rock, então eu só usava roupa preta, essas coisas, aquele cabelo poodle mesmo. Então, além de viciada, a vergonha da família, minha roupa também era bem escandalosa, né? E aí, quando os crentes me viam na rua nesse tempo, eles não diziam palavras boas para mim. Eles diziam que eu era endemoniada, que eu ia para o inferno, e só me colocavam para baixo, sabe? Terminava de chutar o lixo. Então, eu cresci com mais distanciamento ainda, né, da igreja. Eu não queria saber de igreja, principalmente pelo mau exemplo que eu via dos crentes. Isso é real, né? Não tem como falar que é tudo perfeito, que não é. Dentro da igreja, você vai ver dois tipos de pessoas. Os falsos cristãos e os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, eu digo que são aqueles que se esforçam para amar. Que se esforçam mesmo para amar, independente do estilo de vida que a outra pessoa leva. Agora, o falso cristão é aquele que julga, é aquele que taca pedra, é aquele que se acha o melhor de todos e o resto é lixo, o resto é do demônio, que não respeita visões diferentes. Então, durante a minha adolescência, eu já cresci com uma resistência muito grande à igreja, com uma resistência muito grande a Deus, né? Porque desde criança eu passei por muitas coisas ruins. Então, na minha cabeça, tipo, Deus não existe, porque a minha vida é uma merda, né? E aí, dentro da boate, eu já tive algumas experiências também que chamaram a minha atenção. Eu vou tomar cuidado nas palavras, mas acho que a galera vai entender. Sim, claro. Por exemplo, teve um dia que um homem queria sair comigo e era perigoso sair para fora, mas eu estava precisando de dinheiro e eu falei para ele, tá, eu vou. E aí eu fui buscar minha bolsa, eu morava dentro da boate mesmo, eu morei lá dentro por 2 anos, trabalhei lá dentro de segunda a sexta. E aí uma amiga minha foi e falou assim para mim, Dani, onde você vai? Eu falei, eu vou sair que eu tô precisando de dinheiro. Ela, não vai. Aí eu falei, por quê? Ela olha para ele. E quando eu olhei, eu vi de longe um demônio. Um rosto vermelho com 2 chifres pequenininhos. Eu me assustei. Eu falei, você viu o que eu vi? E ela falou, vi. Por isso que eu te falo, não vai. E aí eu cheguei até ele, disfarcei, falei, não vou mais. E fiquei em choque. Mas quando eu tive essas experiências, eu pensava que era coisa da minha cabeça, né? Para mim não era algo real, porque quando você vê algo muito surreal, a sua primeira reação é coisa da minha cabeça. Isso não pode ser real. É difícil a gente acreditar no sobrenatural assim de cara. A gente vai relutar bastante. Então, quando eu tive essas experiências sobrenaturais já dentro da boate, eu relutava, falava, não, é coisa da minha cabeça, isso não pode ser real. Porque eu sempre fui medrosa. Né? Eu nunca gostei de filme de terror, por exemplo, eu tinha medo. Agora imagina você ver um demônio assim, nitidamente. E aí teve uma segunda vez também que eu estava dentro da boate e as mulheres estavam dançando e eu estava quieta, parada, porque eu era mais roqueira e as mulheres estavam dançando funk. E aí veio um homem atrás de mim e falou assim para mim, você não combina com esse lugar. E quando eu olhei para trás não tinha ninguém. Mas eu senti algo bom
né, na voz, assim, senti uma paz. E eu olhei para trás, procurei e não tinha ninguém. Então, eu já tive experiências lá dentro também que chamaram a minha atenção. Teve um dia que eu estava sentada na porta da boate e eu não tinha mais expectativa de vida. A minha vida era aquilo, eu tinha nascido para ser aquilo. Eu não tinha planos de casar, de ter filhos, de fazer uma faculdade, de ter uma vida digna, uma vida decente. Não fazia parte dos meus projetos. Para mim, eu tinha nascido para ser aquilo, para ser usada, né? E de repente veio uma mulher do meu lado e me entregou uma revelação. E ela também era uma garota da noite. E isso é algo que escandalizaria a igreja, né? Por isso que eu estou aqui, porque eu sei que vocês têm a visão aberta para experiências fora do comum, né? E ela foi e falou assim para mim, olha, moça, você é muito nova ainda, você tem muito que viver e você não vai ficar aqui muito tempo. Sua vida vai mudar. E era uma garota da noite também. E me falou isso, levantou e saiu. E hoje, diante de tudo que eu vivi, hoje eu tenho entendimento que Deus, Ele usa quem Ele quiser para falar com alguém. Ele não usa só uma pessoa dentro da igreja evangélica. Se Ele quiser falar com alguém dentro da boate e não tiver um vaso, né, como dizem os cristãos, para Ele usar, Ele vai usar aquele que tiver. Né, porque as pessoas têm uma visão sobre Deus. Mas Deus, Ele é totalmente diferente do que muitas religiões dizem e do que muitas pessoas enxergam. Primeiro, Ele é criador. Segundo, Ele ama as criaturas. E Ele não tem nojo de ninguém. Às vezes a gente, por estar vivendo uma vida ali bonitinha, de acordo com a Bíblia, muitas vezes a gente se sente mais digno, ou mais limpo, ou mais santo, mas para Deus nós somos todos pó. Nós somos todos iguais. Isso é uma realidade porque está escrito isso na Bíblia, só que muita gente parece que não quer aceitar isso, né? Parece que é difícil você se colocar numa posição de igual para igual, porque você tem que, né, diminuir ali o seu eu, né? E o cristianismo, o verdadeiro cristianismo é isso, é você diminuir o seu eu e olhar para o seu próximo de igual para igual, independente da religião e do estilo de vida que ele tem, porque todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidade. Né? E eu acredito que Deus, o Criador, Ele foca muito mais nas nossas qualidades do que nos nossos defeitos. Muito mais. E a religião é o contrário, ela exalta muito os nossos defeitos, acaba oprimindo, porque você sempre se sente indigno, fala, meu Deus, eu não consigo parar com isso, eu não consigo parar com aquilo, eu vou para o inferno, eu sou um grande pecador. E não é assim, a maneira que Deus nos enxerga. Né? Ele vai pegar o seu defeito, Ele vai deixar de cantinho, e Ele vai te mostrar o que você tem de bom, e foi isso que Deus fez comigo, né?